sempre tendo aqui ao nosso lado o professor Matheus Paranhos. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Bom, vamos prosar um pouquinho hoje aqui sobre um fato lamentável que aconteceu no início da semana. Eu até liguei para o professor para pedir algumas informações para ele sobre como amenizar aquele terrível problema lá que ocorreu próximo ao Pantanal, em fazendas do Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos mais de 1.500 animais bovinos que morreram em função do frio. As pessoas tentaram alguns atos desesperados lá, até cobrir com cobertores os animais, acender fogueira, mas, enfim, é uma situação muito difícil de lidar, né, professor? Por mais que você siga aí algumas regras e algumas normas que são ditadas por instituições como a Embrapa, mas é complicado quando você tem um rebanho grande, abrigar todo mundo, né? Ontem mesmo eu estava conversando aqui sobre... Nós já conversamos sobre o assunto, inclusive, mas especificamente sobre cuidados com o cordeiro após o parto, e a pessoa lá da Arcor do Rio Grande do Sul me dizia que hoje eles têm uma tendência, já quando a fêmea está próxima do parto, a levar ela para um local mais recolhido já, para justamente não dar chance para que o borreguinho novo, né, o cordeiro novo, sofra aí com problemas de frio, porque tem muito nascimento nessa época do ano aqui, e o frio lá, assim como o calor no sul, também é intenso. Mas, primeiro, obrigado pelas explicações que você me deu, me ajudaram bastante a produzir o boletim lá para Band News FM. Bom, professor, é um problema sério, e aí eu começo perguntando, o gado zebu, que é o gado indiano, bois índicos, ele é mais propenso a ter esses problemas do que o Bos taurus, que é o gado europeu. Eu pergunto isso porque o Bos taurus nosso hoje aqui, ele já está bem aclimatado, né? E, inclusive, lá na região do Mato Grosso tem muito Angus, Brangus, Hereford já também, que são raças europeias, raças inglesas. Eu começo por aí, professor. Vamos lá, Tavinho. Primeiro, sempre que precisar aí conversar, trocar ideias, eu estou à disposição, não precisa agradecer. É o seguinte, quando a gente fala de estresse térmico, ele tem dois extremos, né? O estresse pelo frio e o estresse pelo calor. A condição do Brasil, por ser um país que está predominantemente, a faixa do território brasileiro está entre os trópicos, aí na faixa intertropical, ele tem o problema do estresse por calor é mais frequente, tá? Por isso as raças zebuínas se adaptaram melhor aqui. Essas raças foram evolutivamente selecionadas. Tem obviamente o papel do ser humano aí nessa seleção, mas seleção natural com certeza atuou para que eles fossem mais resistentes ao calor, né? Então, quando eles são submetidos a uma condição de frio, sofrem. Esse sofrimento para chegar no extremo que ocorreu aí no Mato Grosso do Sul, que leva o animal à morte, é algo inesperado, ninguém espera, mas por que acontece? Então tem uma combinação de fatores, viu, Tavinho? Um ponto que a gente conversou pouco sobre ele é a amplitude térmica. O que significa isso? É a mudança de temperatura, uma grande mudança de temperatura, no caso aí uma grande queda na temperatura num curto espaço de tempo. Então, se você fizer um levantamento aí do que aconteceu lá naquela região da Inhacolândia, Pantanal do Mato Grosso do Sul, você vai ver que no dia anterior a temperatura estava próxima de 30 graus. E na noite seguinte ela chegou a 5, talvez com sensação térmica se aproximando de zero, né? Isso associado à O animal se condição... adaptar, né? Não dá tempo do animal se adaptar, é muito rápido, não é isso? Recentemente recebi uma mensagem, mas tem Nelore em Lagos, lá em Santa Catarina, que é frio, mas não tem esse choque térmico, né? Nós estamos falando de um choque térmico, associado com a condição do ambiente totalmente sem nenhum tipo de proteção contra o vento. A gente falou sobre isso, né? A sensação térmica depende muito do vento, da umidade do ar. Se estiver chovendo, você sente mais frio do que se não tiver. E isso faz com que os animais fiquem nessa condição de extrema susceptibilidade, né? Quando entra uma onda de frio como essa que chegou esses dias aí
aqui na região sudeste e do sul, a parte sul do centro-oeste do Brasil. Deus, depois da nossa conversa por telefone aquele dia, e aí eu fiz o meu boletim, usando as informações que eu tinha, mais algumas que você me passou, e eu achei muito interessante a questão da recomendação da Embrapa, né, que eu não sabia, que é de você manter alguns bosques na área de pastagem para que os animais possam se refugiar. E eu vi isso lá no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, lá com... Como é que chama o nosso amigo lá? Como é que chama ele, cara? Telexé, com Telexé. Obrigado, Biriba. Eu vi isso lá com o Telexé, que o Telexé tem vários bosques, inclusive com árvores um pouco mais altas, eucaliptos até, e com uma vegetação mais baixa, que ele falou que é para o gado se aproveitar para se proteger. No calor, aquilo ali é uma área mais fresca, ele vai para lá para se refrescar, geralmente tem uma fonte de água perto. E no frio, ele falou, porque lá em Uruguaiana ou é 35, 37 acima, ou vai a 0, -2 até. Calor extremo e frio extremo. Ele falou, ou então no inverno, quando vem o vento aqui é muito forte, o gado também vai lá e se protege. E aí ele falou, inclusive em épocas, em períodos de reprodução, é mais agradável na estação de monta para o gado ter uma sombra para descansar ou até para utilizar a vaca para reproduzir, né? Para gerar um bezerro. E aí você me disse que tem essa recomendação da Embrapa. E eu achei isso bastante interessante, porque eu tinha visto lá com o Telexé, lá no Rio Grande do Sul. É uma solução aí híbrida, paliativa, mas acho que dá um bom resultado, né, professor? Com certeza dá um bom resultado. Eu nem diria que é paliativo, né? Eu acho que é uma É a solução, condição, é a solução. é um recurso necessário para os bovinos, seja numa situação de calor, extremo calor ou extremo frio. Olha só, o que acontece dentro de um bosque? Você tem uma menor amplitude térmica, a temperatura não sobe tanto no calor e nem baixa tanto no frio. Ela se mantém mais estável. Então, além do que, também é uma barreira contra o vento, certo? A árvore isolada pode oferecer sombra, mas não vai oferecer barreira contra vento. Ou para barreira contra vento, você tem que fazer renque de árvores, né, com essas características que você definiu aí, com árvores de alto porte, baixo porte, para fazer de fato uma barreira. Uhum. E o bosque também funciona assim, né? Então, tem essa... Olha, Tavinho, uma coisa que talvez as pessoas não estejam atentas. Essa recomendação da Embrapa, sem assim, uma preocupação de errar muito, acho que foi feita há uns 20 anos atrás, você quer saber? Pois é, ninguém vai poder criar bosques agora da noite para o dia, porque se a área está desmatada, já está desmatada. Mas você já pode pensar em criar essas áreas, em criar áreas de reflorestamento para plantar árvores aí, fazer um cerco para que os animais não pisem até que as árvores cresçam, já para umas próximas estações de inverno, né, professor? Se tem 20 anos isso aí que a Embrapa fez essa recomendação, é porque a coisa funciona, né? E eu, pela explicação que o Telexé me deu lá, quando você me disse aquilo ao telefone, mas a minha memória foi rapidamente lá para Cabanhambu, né, que acho que chama lá o Telexé. Foi rapidamente para lá. E olha que lá ele tem... O problema dele é maior com calor, né, porque são angus, né, que ele tem. Mas o frio também é de rachar e os animais também se protegem. Então, eu acho... Mas me remeteu imediatamente para lá quando eu vi aquilo e pela explicação que ele me deu. É exatamente isso. Interessante, não? Tem outras questões aí que precisam ser levadas em conta, né? Que foi falado, você no seu podcast tratou disso também. Animais com baixa condição corporal são mais susceptíveis, animais jovens também. E uma coisa, né, que eu ouvi de um comissário lá, de uma pessoa muito experiente conduzindo, responsável pelas comitivas lá no Pantanal, diz que quando entra o frio e tem uma comitiva na estrada, eles passam a noite fazendo o gado andar em círculo, porque, segundo eles, se deitar, não levanta. Congela a junta, congela. A palavra que ele usou foi essa exatamente aí, né? Uhum, congela. Então, e aí aquele gado que eu vi a foto coberto com cobertor deitado, não sei se resolve o problema. Não vai levantar, mas eu acho que não levanta. Eu acho que não. Eu E acho que depois,
Quantos cobertores você precisaria ter numa fazenda? Uma coisa meio maluca. Não, e outra coisa, Bom, mas é só a a gente gente não pensar pode também, mudar. é só a gente pensar na gente, né? Por exemplo, hoje de manhã para sair da cama, às 6 horas da manhã, tá uma friaca lascada aqui em São Paulo. Você sai mais devagarzinho, né? Você estica um braço, uma mão, uma perna aqui, outra ali e dá umas estraladas, né? Agora a gente pesa, eu peso 74 quilos. Um boi pesa 1 tonelada, hein? Para levantar aquilo ali é um pouquinho mais complicado, né? Na verdade, a gente chama isso de inércia térmica, né? Para ele esfriar ou esquentar, demora, mas depois que ele esfriou ou esquentou, para ele recuperar, demora também, entendeu? Então, o certo é não deixar esfriar e nem esquentar, entendeu? O desafio está aí. Legal, de qualquer forma, eu achei curiosa essa observação. Que você disse que não recebeu lá de um comissário, um chefe de uma comitiva, são aqueles caras que transportam grandes rebanhos, são os vaqueiros, né, pelas estradas lá do Mato Grosso, ainda tem bastante esse tipo de coisa, lugares longínquos que não têm acesso à estrada, mas é interessante, porque eu acho que tem fundamento sim, estou pensando aqui naquilo que eu falei, a gente para desenferrujar da cama no frio, né? E outra, a tendência nossa no frio é geralmente contrair, né? Enquanto no calor você distende, o frio você encolhe. Verdade? Otávio, tem mais uma recomendação aí. Se você estiver numa região com colinas, morro, e você tiver na previsão do tempo essa tendência da frente fria, normalmente ela vem do sul ou do sudoeste, né? Sim. Que é o caso ali no Pantanal, entra pelo Paraguai. Então, se você tiver essa condição, o ideal é você movimentar o gado por uma área onde ele fique mais protegido, né? Então, eu tenho uma encosta, por exemplo, sentido norte, ele não vai receber o vento sul da mesma forma que ele recebe numa encosta voltada para o sul, entendeu? É isso aí. Bom, então os jeitinhos existem, fórmulas existem, e a gente está falando aqui de bem-estar animal. E é isso, cuidar bem dos animais. E a primeira regra está lá nas recomendações da Embrapa. Bosques, com árvores mais altas e árvores mais baixas, para você poder criar uma barreira, uma proteção que ajuda tanto no calor intenso do verão, quanto no frio intenso do inverno. É isso, professor. É isso aí. Bom final de semana e até quinta que vem. Um grande abraço, tudo de bom. Amanhã é véspera de São João, hein? Vai pular fogueira, professor? Rapaz, faz tempo que eu não faço isso, hein? Você... E dançar quadrilha? Aí é mais fácil. Pular fogueira pode se queimar, né? Não... Na nossa idade não é recomendável, não. Tchau, professor. Abraço, até quinta. Tchau.